Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que o áudio desse vídeo fique um pouquinho melhor que o primeiro, né? Alguns alunos me mandaram mensagens dizendo que o áudio não ficou muito alto. Como eu falei, eu tô gravando em casa, tal, enfim, fone de ouvido, sabe como é que é, né? Espero que fique um pouquinho melhor que o primeiro, tá bom? Esse aqui é o segundo vídeo. A gente vai continuar falando sobre citologia, mas agora a gente vai dar um enfoque maior em uma das organelas, tá? Em uma das estruturas que vai ser a membrana plasmática. Então, na verdade, é uma continuação da primeira aula, que falou sobre os tipos celulares, sobre as organelas, só que agora a gente vai dar um enfoque maior em uma das estruturas. Os projetos de vida relacionados com esse conteúdo continuam sendo os mesmos, então todos os cursos da área da saúde, biológicas, provavelmente no primeiro semestre terão uma disciplina que vai tratar sobre esse conteúdo, mas não desmerece a necessidade dos outros cursos, dos outros projetos terem uma atenção também para esse assunto, tá? Lembrando que os vestibulares aí gostam bastante de biologia e sempre é cobrado, inclusive no Enem. A gente vai trabalhar só com uma única habilidade, diferente da aula anterior que nós tínhamos quatro, nós vamos trabalhar com uma só, tá? Que é reconhecer e explicar as diferentes funções da membrana celular, ou membrana plasmática, enfim. Qualquer um dos dois nomes está correto. Então a gente vai identificar as funções, saber para que ela serve, né? E conseguir interpretar aí a composição dela, do que ela é composta. Aqui a gente já começa com a composição da membrana plasmática. Essa imagem foi retirada da internet, do Google Imagens. Vocês têm diversas imagens diferentes que vocês podem utilizar, tá? Eu peguei uma que estava mais explicada, tinha maior quantidade de explicação, tem algumas que só tem o desenho, enfim. Mas acho que dá para todo mundo compreender. Bom, a membrana plasmática, ela também vai receber o nome de bicamada lipídica. E por que ela vai receber esse nome? Porque ela é composta por uma dupla membrana, tá? Então eu tenho aqui uma camada voltada para a parte exterior da célula, para a parte de fora, e eu tenho aqui uma outra camada que é voltada para a parte interior da célula. E ela vai apresentar a mesma composição, tá? Eu vou ter essas estruturas aqui que parecem um alfinete, que vai ter duas partes, basicamente. Essa parte mais arredondada aqui é chamada de cabeça e ela é formada por estruturas à base de fósforo, né? Fosfolipídios. E tem também as caudas, né? Cada fosfolipídio recebe aí duas caudas que são formadas por lipídios que nada mais é do que gordura, tá? Então, por isso, bicamada lipídica. São duas camadas formadas a partir de lipídios, ou seja, gorduras. Entre essas estruturas aqui, eu também vou ter moléculas de colesterol, tá? Colesterol bom, gorduras boas, que vão aí auxiliar no controle hídrico, ou seja, uma membrana formada por gordura consegue controlar aí a entrada e a saída de água, lembrando que água e óleo não se misturam. Então, essa composição favorece o controle hídrico, a entrada e a saída de água. Então, a gente tem uma bicamada lipídica, né, com essas estruturas aqui formadas de lipídios e, e fósforo. E a gente também vai ter algumas estruturas aqui que nesse desenho está representada em azul, que são proteínas de membrana, tá? Existem vários tipos de proteínas de membrana, mas basicamente elas estão relacionadas com duas funções: é, o transporte de algumas substâncias e o reconhecimento de estruturas extracelulares ou outras células. Então, a gente vai ter proteínas que vão auxiliar a passagem de substâncias para dentro ou para fora da célula,
E a gente também vai ter proteínas de membrana, como essa daqui, tá? Grupo carboidrato de uma glicoproteína, que vai apresentar do lado de fora uma estrutura formada de açúcar, digamos assim, e que vai ter a função de reconhecer outras estruturas que estão do lado de fora, tá? Pode ser uma substância, pode ser um fármaco, pode ser um nutriente, pode ser uma outra célula. Então, esse receptor, ele identifica se aquilo é comum ao corpo, né? Se aquilo pode entrar ou não. É basicamente isso. Essa composição aqui de fosfolipídios e proteínas de membrana é chamada de mosaico fluido, né? Por quê? Porque você tem uma série de estruturas aqui se ligando entre si, né? E você tem uma membrana que não é estática, ou seja, ela não fica parada. Ela tem movimentação dessas estruturas conforme as substâncias precisem atravessar para dentro ou para fora, tá bom? Basicamente, essa é a composição da membrana plasmática. Características da membrana. Então, né, qual que é a função dela? Primeiro, delimitar o espaço celular, né? Então, ela vai delimitar onde acaba a célula, onde começa a célula. Vai funcionar mais ou menos como o muro de uma casa, como uma cerca, enfim. Ali você tem o limite celular, onde terminam e onde acaba, tá? Então, primeira coisa, delimitação. Permeabilidade seletiva. O que significa isso? Né, acho que todo mundo lembra lá da época dos anos iniciais, quando a gente faz atividade de geografia para saber se o solo é permeável ou não. Aí coloca argila, coloca terra e coloca areia. Né, onde que vai ser mais permeável? Na areia a água consegue atravessar com mais facilidade. Onde que vai ser impermeável? Na argila a água não consegue atravessar. Então, permeabilidade seletiva tem a ver com a capacidade de substâncias, não só a água, atravessarem essa membrana. Então, seletiva significa que essas substâncias elas podem atravessar ou não e que isso vai depender da necessidade da célula, tá? É claro que a gente tem algumas exceções, por exemplo, substâncias químicas, fármacos, drogas, têm a capacidade de enganar, digamos assim, tá? A membrana e atravessar em quantidades que não são as necessárias, né? As adequadas para aquela célula. Acho que eu dei o exemplo na sala sobre a questão alcoólica, que quanto mais bebida alcoólica a pessoa ingere, mais retículo endoplasmático liso ela vai produzir para fazer a degradação dessa substância. Então, se a célula tivesse total controle, essa substância não atravessaria em quantidades excessivas. A célula teria como controlar, mas isso nem sempre acontece. E uma outra característica também é o reconhecimento de outras estruturas. Só voltando aqui no slide anterior, então essa estrutura aqui, né, essas glicoproteínas, elas funcionam como reconhecimento. Então, a célula do corpo, ela conhece as outras células por causa desses receptores, tá? Quando uma pessoa recebe um órgão transplantado, os receptores daquela célula recebida, elas são diferentes do corpo que está recebendo. Então, o que vai acontecer? O corpo vai identificar aquilo como estranho e vai começar a produzir anticorpos para atacar aquela célula diferente. Então, a pessoa que recebe um órgão, ela vai precisar tomar medicamentos aí a vida toda para que as células não ataquem aquele órgão, justamente por causa dessas estruturas aqui, que cada um tem a sua. Então, é meio que uma identidade, né? Como uma digital, como a íris, enfim. É uma característica muito pessoal, tá? Cada um praticamente tem um tipo de receptor aí diferente, fazendo com que as células se conheçam entre si. Então, a gente tem aqui, basicamente, três funcionalidades, tá? Lembrando que isso aqui é uma questão bem simples, tá? Bem simplificada. E aí, a gente vai ter aquelas proteínas, que lá na imagem está representado em azul,
tá? Para que servem aquelas proteínas? Para auxiliar no transporte de algumas substâncias. Então, o que acontece com a membrana? Ela vai ter aqui basicamente dois tipos de transporte: o transporte passivo e o transporte ativo. O que é o transporte passivo? É quando eu não tenho gasto de energia. Para aquela substância, para aquela molécula atravessar a membrana, a célula não precisa gastar energia. Então, são moléculas de tamanho pequeno, tá? Elas conseguem aí atravessar a membrana de forma simples e não gastam energia. E aí eu posso subdividir o transporte passivo em três: a difusão simples, a osmose e a difusão facilitada, tá? Esses três tipos de transporte aqui, eu não tenho gasto de energia, portanto, recebe o nome de transporte passivo. E eu tenho também o transporte ativo, que é aquele onde eu tenho gasto de energia. Essa palavrinha aqui, ó, ela precisa fazer parte do vocabulário de vocês, porque ela vai aparecer bastante daqui para frente, tá? Que é o ATP. O que é o ATP? É uma molécula de energia. Então, como são moléculas muito grandes, para elas conseguirem atravessar a membrana, eu vou utilizar essas moléculas de ATP. Então, eu gasto energia. Logo, eu tenho transporte ativo, tá? Exemplos de transporte ativo: bomba de sódio e potássio, e alguns outros nomezinhos diferentões aqui, que é a endocitose, a exocitose, a pinocitose e a fagocitose. Todos esses exemplos são transporte ativo, por isso há o gasto de energia, tá bom? E aí, para a gente finalizar, porque essa aula é bem curtinha, tem atividade para vocês fazerem essa semana, tá? Eu aconselho vocês a assistirem a aula do Centro de Mídias, que vai estar disponível nessa sexta-feira, dia 8, tá? Porque provavelmente a professora vai dar continuidade na primeira aula. Então, é bem provável que ela passe aqui, ela esmiúce essa questão aqui dos tipos de transporte. Caso ela fale sobre isso, vocês vão ter um apoio maior. Caso contrário, vocês podem usar o livro de biologia ou procurar em algum site, alguma plataforma. E aí a atividade que vocês vão ter que fazer é justamente fazer a diferenciação, né? Então, o que vocês vão ter que escrever aí? O que é a difusão simples? O que é a facilitada? O que é a osmose? O que é a bomba de sódio e potássio? Pinocitose, fagocitose, endocitose e exocitose. Vocês podem fazer isso em forma de tabela, podem fazer isso em formato de mapa conceitual, enfim, da forma como fica mais fácil para vocês estudarem, tá? E, importante também, não esquecer de dar exemplos de moléculas que participam de cada tipo de transporte. Então, a difusão simples é característica tal, tal, tal. E aí, quais moléculas atravessam a membrana pela difusão simples? Então, é muito importante fazer a diferenciação dos transportes e exemplificar quais moléculas estão fazendo essa movimentação aí, interna ou externa. Tudo bem, gente? Basicamente é isso, tá? Se tiver alguma dúvida em relação a essa matéria, esse conteúdo, vocês podem me procurar. E essa atividade aqui vai estar disponível lá no Google Sala de Aula para vocês postarem, tudo bem? Na sexta-feira mesmo, dia 8. Um beijo e até a próxima!